Grupo Aratu participa da campanha chamada Setembro Amarelo. Por que é necessário a gente falar do Setembro Amarelo? O filósofo e escritor Albert Camus, que eu gosto muito, francês, ele dizia o seguinte: o único grande dilema filosófico da humanidade é se discutir se vale ou não a pena viver. A única grande questão da humanidade, segundo Camus e vários outros estudiosos, é o suicídio. É a principal, é o maior elemento que a gente pode discutir como seres humanos, porque diz respeito a pessoas quererem tirar a própria vida, a quebrarem todo o mecanismo de autodefesa e autopreservação que a natureza nos colocou. Quando a pessoa tira a própria vida, ela está invertendo toda a lógica da natureza, que é se preservar, que, como diz a Bíblia, é crescer e multiplicar. Por que será que algumas pessoas cometem um suicídio? Será um transtorno mental? Será um desencanto com a vida? Tem possibilidade da gente resolver isso? Um assunto que a gente precisa tratar no Setembro Amarelo, e eu vou conversar aqui agora com a psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental Jaqueline Amorim. Seja bem-vinda, Jaqueline. Você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo sim, Pablo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, é um prazer falar com você, também estou te ouvindo muito bem. Você concorda com Camus, Jaqueline, que a grande questão da humanidade pode ser tratada como suicídio, se vale ou não a pena viver? Eu acredito que essa questão do suicídio está diretamente ligada com a dor, não com a morte em si. Na verdade, quem comete o suicídio, ele está querendo matar a dor, querendo matar aquele sentimento que ele não está conseguindo dar conta e não matar a si, acabar com sua vida. Então, é por fim na dor. Perfeito. As pessoas que, segundo as pesquisas, segundo as análises, as pessoas que porventura cometem um suicídio sentem, pelo que eu entendi de você falando, sentem uma dor insuportável e consideram que a única forma de cessar essa dor seria acabar com a própria vida. Mas há outras formas de cessar essa dor, não é, Jaqueline? Não acabando com a vida. Existem sim. Na verdade, acabar com a vida não seria a resolução do problema. Talvez um problema maior para quem fica, né? E quando a gente pensa nessa questão de matar a dor, essa dor pode ser matada com uma forma diferente de ver a vida. Então, a sugestão sempre é: fale, converse, que quando a gente divide o problema com alguém, talvez fique mais leve para a gente. Então, existem profissionais diversos que estão aí para ajudar essas pessoas a enxergar a vida por um ângulo diferente. Porque aquela pessoa que está nessa situação, ela só consegue ver a coisa de uma única forma. E Perfeito. se tiver a ajuda de alguém, uma outra pessoa pode mostrar para ele uma outra forma de resolver o problema, uma outra forma de enxergar a vida, de aceitar e fazer com que aquela dor não seja tão aparente a ponto de te tirar do comum, do normal. Perfeito, gostei dessa explicação. Estou aqui conversando com a psicóloga Jaqueline Amorim, até mostrar o Instagram dela, PsyJack Amorim, PsyJack Amorim. Ela fala sobre vários assuntos. Ela trabalha também no Hospital Espanhol. Daqui a pouco a gente vai falar, viu, Jaqueline, um projeto muito interessante que eu tive acesso aí de vocês, do Hospital Espanhol. É Setembro Transformador, é isso mesmo? Setembro Transformador? Isso, é o Setembro Transformador. Em um momento tão complicado que a gente está vivendo, em um momento difícil, onde a gente está lidando com um inimigo que a gente não conhece ao certo. A gente não sabe com o que a gente está lidando. É muito mais fácil a gente saber com o que está lidando, porque a gente pode criar estratégias, do que lidar com algo que a gente não conhece. Então, a gente vai se protegendo dessa forma. E a gente percebe lá dentro do hospital que muitos pacientes não, na verdade, eu poderia dizer até todos, os pacientes estão passando por um momento muito complicado, de muita dor, de medo,
E aí a gente pensou nessa questão de transformar a dor, de mostrar às pessoas uma forma diferente de enxergar a vida. Então, é de transformar aquela dor. Se a gente pensa que quem comete o suicídio está pensando em por fim aquela dor, a gente pode fazer o quê? Transformar a dor. Então, a gente quis trazer para aqueles pacientes, para os funcionários que também sofrem uma pressão muito grande, a família que está em casa desesperada sem poder ter acesso àquele paciente como gostaria de ter. O acesso que eles têm é muito limitado por conta do boletim online, por conta desse contato que a gente que não consegue ter. O único contato que eles têm é a chamada de vídeo, que é a visita virtual. Então, a gente pensou na ideia de trazer essas pessoas, enxergar esse momento de uma outra forma, trazer cor para esses momentos, trazer uma alegria para que pudesse transformar aquela dor que está ali tão inerente. Muito bem. O Hospital Espanhol é um hospital de campanha, reaberto para atender pacientes de Covid. Ou seja, você tem acesso, vocês todos os profissionais da saúde, que eu quero parabenizar publicamente de novo, vocês têm acesso a uma Obrigada. realidade muito nova, que são desses pacientes de coronavírus, de Covid, que vivem inclusive num momento de bastante incerteza, com a distância física da família, sem saber se podem vir a ser entubados ou não. Então vocês têm um privilégio, digamos assim, de conhecer um pouco mais da mente, um pouco mais das emoções, do comportamento desses pacientes. Na sua opinião, na sua análise, passada a pandemia, quando chegar a vacina, quando todo mundo puder voltar a se aglomerar, ainda assim teremos sequelas psicológicas dessa temporada tão difícil para todos nós? Com certeza, eu já venho fazendo essa reflexão e discutindo com alguns colegas em relação ao pós-pandemia, como seria, de que forma vai acontecer isso. Eu penso que nós vamos encontrar pessoas que desenvolveram alguns tipos de transtornos e vai querer se afastar sempre, se afastar o tempo todo das pessoas, vai ter medo de ter esse contato, medo de se ver em uma situação de estar doente, de pegar uma doença. Vão ter aqueles que vai sair dessa pandemia muito melhor, porque aproveitou esse momento de caos para reavaliar algumas ações, para melhorar, para se transformar, para mudar para melhor, e vai ter aqueles que vão ficar paralisados. Porque quando a gente tem um problema, nós temos três opções: ou a gente enfrenta, ou a gente foge, ou a gente acaba enlouquecendo, perdendo a noção das coisas. Então, eu acredito que pós-pandemia nós vamos encontrar pessoas nesses três campos. Isso daí vai muito do eu, vai muito da individualidade de cada um, de que forma vai sair. Por isso que eu sempre oriento, gente, nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil, onde a gente não precisa só cuidar de nós, a gente precisa também cuidar do outro. A gente também precisa olhar o outro como gostaríamos de ser olhados. Porque se eu me protejo sozinha, infelizmente, eu não vou estar ajudando. E eu não vou estar protegida. Então, se eu Perfeito. faço por mim e posso te olhar diferente e ajudar você a fazer também, vai ser muito mais fácil e mais eficaz me proteger. No hospital, a gente tem a possibilidade de encontrar pessoas que estão lá perdidas e sem saber por que aconteceu e ficam se questionando. Eu me protegi tanto, eu fiquei em casa, eu usava máscara, eu higienizava minhas mãos, e eu não sei por que isso acabou comigo. Ontem eu tive a Isso, oportunidade na sua de análise, Jaqueline, atender. desculpe te interromper, isso gera um sentimento de culpa até desproporcional? Eu fiz tudo que eu podia e mesmo assim eu estou aqui? Sim, ali é um misto de sentimentos, um misto de emoções que a gente encontra. Tem pessoas se culpando, tem pessoas se martirizando, tem pessoas que estão refletindo e tentando entender, e tem aquelas que aceitam tranquilamente. Só que os mais idosos têm uma dificuldade maior de aceitar e de entender, principalmente aqueles que tomaram cuidado, que era o que eu ia falar, que eu estava falando. Eu tive a oportunidade de conhecer uma paciente que, por sinal, hoje está fazendo 89 anos. E ontem à noite, quando eu estava fazendo atividade com ela me perguntou que data era ontem, né? Eu falei 13 de setembro de 2020.
Ela, então amanhã eu faço 89 anos. Aí eu brinquei com ela, né? Foi uma festa, mas em compensação ela estava me falando, eu não consigo entender por que aconteceu isso comigo. Porque eu me prevenia, eu usava máscara, eu higienizava minhas mãos, eu nem na porta, minha filha, que eu sentava para ficar olhando o movimento, eu estava sentando, e eu não sei por que isso aconteceu comigo. E aí eu comecei a refletir com ela, a senhora mora sozinha? Ela, não, eu moro com meus filhos. Aí eu peguei e falei com ela, então provavelmente não foi porque a senhora não se cuidou. Talvez alguém não tenha se cuidado o suficiente para que a senhora não estivesse onde a senhora está hoje. Aí ela parou assim, então foi minha filha. Tenho certeza, ela não ficava em casa. Ela saiu o tempo todo, ia beber, enfim, começou a fazer toda essa reflexão. Então, alguns não entendem e quando a gente ajuda, eles conseguem encontrar uma forma ou encontrar um porquê daquilo. E outros não. Outros vão ficar naquela reflexão, entendendo de diversas outras formas. É muito bom você falar isso, porque aí você entende muito mais do assunto do que eu. Isso aí se chama um processo de ressignificação, né? Isso você dá um outro Com sentido, certeza. você consegue lidar melhor com aquela situação que causa tanto desconforto, né? Tanta incerteza. Jaqueline Amorim, Exato. eu estou te vendo aqui, você jovem, eu estou vendo aqui sua página em que você coloca Sim. suas formações, terapeuta cognitiva comportamental, especialista em psicologia organizacional. E aí eu me sinto à vontade de fazer a seguinte pergunta para você, baseado em tudo que a gente está falando. Muitas vezes as pessoas têm na razão, têm na sua mente mesmo, no seu conhecimento, todas as causas, consequências, como se tratar de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de alguma, algum sistema bipolar de personalidade, algum transtorno bipolar. Na razão ela sabe, ela tem todo o conhecimento técnico, mas muitas vezes ela não consegue aplicar isso, não consegue internalizar isso. Por que será que isso acontece? Como é que essa pessoa tão racional pode melhorar nesse aspecto? Porque, Pablo, quando a gente fala na mente humana, a gente fala de muitas outras coisas. Então, por mais conhecimento que eu tenha, existem vários psicólogos que sofrem de depressão, que sofrem de pânico, que sofrem de todos os outros transtornos. Quando a gente fala em transtorno, por mais conhecimento que eu tenha, eu não consigo controlar. Por quê? Porque ali, além do eu, além do que eu entendo, tem todo um contexto por trás disso, algo muito mais forte do que eu. Entende? Então, história de vida, vem família, vem desilusões, vem frustrações. E aí depende muito da pessoa, depende muito do contexto. Entendo. Ali no meu Instagram ainda não tem. Acho que perdemos um pouco a Eu conexão. hoje, informação que veio. Tivemos Voltamos? uma falha na conexão, mas agora voltou. Continue, por favor, Jaqueline. Pronto. Além da terapia cognitiva comportamental e a psicologia organizacional, eu hoje também estou formada quanto terapeuta transpessoal sistêmica, que é uma abordagem que veio complementar para mim, para minha vida profissional, veio com complemento para a terapia cognitiva comportamental, porque ela me dá a possibilidade de entender de outras formas algumas coisas. Então, de uma forma sistêmica, né? Então, hoje eu já diria que também tem a ver com epigenética, tem a ver com emaranhados na família, tem a ver com muita coisa. Entende? Então, cada pessoa tem um motivo específico, cada pessoa tem uma forma específica de lidar com o problema. Todos nós somos Perfeito. diferentes e sentimos de uma forma diferente. Eu vou pedir uma ajuda sua aqui, especialmente para a Liga da Madruga. Eu gosto de conversar, de entender, eu gosto de saber os conceitos, os pensamentos, mas também eu considero muito útil, muito necessário a gente oferecer
dicas que possam ser praticadas, possam ser colocadas, incorporadas no dia a dia para as pessoas. É possível que algumas pessoas que estão assistindo o programa, elas mesmas tenham alguma dificuldade com relação à ansiedade, com relação à insônia, estão vivenciando esse momento tão conturbado, ou é possível que conheçam outras pessoas em situação semelhante. Quais as dicas que você pode colocar para esses amigos e amigas da Madruga, Jaqueline, poderem amenizar um pouco essa dor, amenizar um pouco esse tipo de transtorno? A pandemia, ela nos trouxe muitos impactos, né? Então, eu sempre dou as dicas de se manter em movimento, de transformar, de ressignificar, se reinventar. Porque mesmo com a questão da pandemia, nós podemos transformar algumas formas de fazer as coisas. Eu passei a pandemia toda vendo as pessoas falarem, faça exercício, faça isso, faça aquilo. Então, várias pessoas tentando fazer exercício em casa para não cair numa depressão. E esse desespero que as pessoas estavam, acabava levando, sim, as pessoas a algum tipo de transtorno. Entende? Então, assim, as dicas que eu sempre dei foi, se você é difícil, se mantenha ocupado com coisas que você gosta, com coisas que te dá prazer, com coisas que te faz crescer. Aproveite o seu dia para repensar, para você poder ver o mundo e enxergar as outras pessoas de uma forma diferente. E também olhar para dentro de si. Eu acho que esse momento de pandemia, esse momento onde a gente encontra a casa toda bagunçada, é o momento da gente olhar para onde a gente não olha diariamente, porque a vida está muito corrida. Então, é o momento da gente olhar para dentro da gente, entender o que está acontecendo aqui, para reorganizar a casa e tocar a vida para frente. Eu acredito Ótimo. que quando a gente olha para dentro da gente, a gente consegue enxergar e resolver muitos problemas. Com certeza. Estamos no Setembro Amarelo, um mês inteiramente dedicado para a gente discutir assuntos relacionados a suicídio, para a gente falar sobre prevenção de suicídio. E aí eu pergunto a você, todo suicida, ele dá um sinal, assim, ele pede ajuda, mesmo que não seja de uma maneira explícita, como é que a gente pode identificar no nosso círculo alguém próximo que está realmente necessitando dessa ajuda e não consegue verbalizar? Mesmo de forma indireta, todo suicida, ele dá sinais sim. E os sinais a gente consegue perceber quando a gente tem atenção ao outro, porque são as formas de levar o dia a dia que são diferentes, são comportamentos diferentes, são coisas que eu gosto de fazer, mas que eu deixei de fazer, que eu banalizei. É quando eu começo a perder o cuidado comigo mesmo, é quando eu começo a falar muito sobre essa questão de estar cansado, eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu não aguento mais é uma frase que a gente precisa ligar a anteninha e ficar ali, ó, prestando atenção. Eu não aguento mais, a gente precisa entender o porquê eu não aguento mais. O que é que eu não aguento mais? Então, mais do que nunca, com esse número de ideações suicidas e de suicídios que vem aumentando diariamente, a gente precisa começar a perceber que nós precisamos olhar para o outro e olhar para a gente. Se eu estou percebendo algo diferente em mim, se eu estou percebendo que é algo que eu gostava muito de fazer e eu não estou fazendo mais nesse momento, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade de fazer, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ver formas de enxergar as coisas diferentes e ligar a anteninha. O que é que está acontecendo comigo? E olhar para dentro de mim, saber o que está acontecendo para buscar meios de melhorar. Eu sempre falo, medicação, ela ajuda de maneira pontual, mas o que vai te ajudar de fato é o processo psicoterapêutico, é o processo de ressignificação, é o processo de você conseguir resolver aquilo de uma forma diferente. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a forma que a gente lidar. Então, o que a gente não pode mudar, a gente pode modificar a forma que a gente enxerga, modificar a forma de lidar com aquilo, transformar aquilo dali menos doloroso. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que, quando falam em suicídio, que a gente vai ver por trás, tem uma questão familiar,
tem uma questão no trabalho, insatisfação no trabalho, tem assédio, tem várias outras coisas. A gente não pode mudar isso, mas a gente pode lidar com isso de uma forma diferente. Isso já é de grande valia. Eu mesma Entendi. tenho trabalhado essa prevenção do suicídio de uma forma diferente. Eu trabalho valorizando a vida. Se a gente valoriza a vida, o suicídio ele cai por terra. Gostei e, sobretudo, gostei de ouvir de você, um especialista, essa indicação sobre essa frase que é muito sintomática, às vezes é muito usada e a gente percebe pouco, que é eu não aguento Verdade. mais. A gente ouve idosos, ouve adultos, ouve crianças e adolescentes falando isso. E muitas vezes, até para querer ajudar, a gente pensa, não, mas essa pessoa tem tudo. E a gente rebate Sempre. isso como se fosse um espelho, tentando ajudar, dizendo, não, por que você está Verdade. sentindo isso? Você tem tudo na vida. Isso ajuda, doutora Jaqueline? Isso não ajuda, isso atrapalha mais ainda, porque a pessoa começa a pensar, poxa, eu tenho tudo porque eu tô assim. E vem essa questão da frustração, porque eu não consigo ser feliz, se eu tenho tudo para ser feliz. O que eu consigo perceber hoje, Pablo, é muito ter humano. A gente precisa do ser humano, mas o ser humano está ficando um pouco de lado e está ficando para o ter humano. Ter humano no sentido de que a minha vida, o valor da minha vida tem a ver com o que eu tenho, não com o que eu sou. Então a gente precisa começar a prestar atenção no que é importante de fato. O que é que eu preciso ter para ser feliz? Entende? Às vezes a gente tem tudo, mas o que a gente precisa a gente não tem. Às vezes é um abraço, é um cuidado, é um carinho, é um olhar do outro, é um olhar de mim para mim mesma. Eu vejo muita gente ligada em eu preciso ter alguém, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, quando o que a gente precisa realmente para estar feliz, para estar bem, está com a gente. Então sou eu a pessoa que preciso resolver os meus problemas, sou eu a pessoa que pode mudar aquela forma de me ver, entende? Então a gente tem que mudar o foco das coisas, a gente tem que ressignificar. Entendi. Entendi. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente, toda a família da Madruga, também está captando tudo que você está falando aí de uma maneira bem tranquila, bem serena, com frases e palavras que qualquer um pode absorver. Isso é muito interessante. Sim. Eu quero saber de você especificamente sobre o projeto lá no Hospital Espanhol, porque eu estou vendo aqui várias imagens de uma série de atividades que vocês usam. Vocês usam a possibilidade de desenhar, de colorir, vocês usam música. Como é isso, Jaqueline Amorim? Como é isso lá na rotina com os pacientes do Hospital Espanhol? Então, como eu disse lá no início, nós estamos pensando e movimentando formas desses pacientes que estão ali passando por questões bem complexas, e é o medo de. Já morreu muita gente, né? A gente está querendo trazer cor para a vida deles. Então, tipo assim, a gente quer ressignificar esse momento esse momento de internamento, onde eles precisam ficar restritos num quarto ou em uma UTI, e aí a gente quis trazer cor para eles. A gente pensou na questão da arte-terapia e da música para alegrar um pouco mais esses pacientes que estão ali o dia todo, só vê um enfermeiro, os médicos, e é uma conversa rapidinha, estou saindo e pronto. Então, quando eles têm a possibilidade de colocar para fora coisas que eles pensam, que eles sentem, que eles fazem, às vezes, o que tem muito aparecido, como essa senhora que está passando aí agora, são desejos de criança que começaram a poder ser colocado em prática agora. Então, o projeto ele vem nesse sentido, de trazer alegria, de apresentar para o paciente um novo olhar diante desse internamento. E você não tem noção do quanto é gratificante. Quando eu vejo essas imagens, eu me emociono muito, porque a gente recebe tantas bênçãos dessas pessoas. Ô, minha filha, Deus te abençoe, eu estava tão triste aqui, você veio trazer cor para o meu dia. E isso daí paga tudo, né?
Então, o medo vai embora, tudo vai embora. Porque ver essas pessoas sorrirem, mesmo que em um momento complicado, mesmo com suas dificuldades, para a gente é sem explicação. Não tem dinheiro que pague isso daí. Perfeito. E aí, Você citou uma questão que eu tenho curiosidade pessoal pelo seguinte: durante a pandemia inteira, a minha sim, atividade, considerada atividade essencial, continuou ajudando a sociedade em termos de informação. Ou seja, eu continuei saindo de minha casa para o trabalho em outros horários, com outra logística, com menos pessoas aqui na empresa. Mas em nenhum momento, quando eu saí de minha casa para o trabalho, eu pensei, eu posso morrer. Em nenhum momento eu pensei, eu posso morrer por causa do meu trabalho. O mesmo eu não posso sim. dizer a respeito de garis, de policiais e principalmente dos profissionais da saúde, que estão diretamente ligados ao combate. Vocês estão indo literalmente para uma trincheira de guerra. E eu fiquei me perguntando, gente, será que se eu tivesse pensando cada momento de sair de casa, eu posso estar indo em direção à minha morte? Será que eu continuaria com a mesma ênfase, com a mesma alegria, com o mesmo vigor? Eu queria saber de você, Jaqueline. Como é isso? Você está indo diretamente para o front. Como é que você se sente todos os dias? Com certeza, Pablo, seus dias não seriam tão prazeroso quanto foi até então se você tivesse com esse pensamento, que é o que a gente está falando no decorrer da entrevista. A gente tem que mudar a forma de ver e de pensar. E eu costumo dizer, eu estava brincando essa semana falando que eu estou nadando na piscina de Covid, tomando sol e tomando champanhe. Porque, de uma certa forma, a gente está ali lidando com pacientes que são infectados. Agora, assim, tem todo o cuidado que a gente toma, né? Tem os paramentos que a gente precisa usar, tem todo o cuidado, tanto com o paciente quanto com nós, que somos os profissionais que estamos ali. Se você vai com esse pensamento de que vai dar errado, eu estou indo em direção à minha morte, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas se você pensa que você está se colocando à disposição para vencer algo que está sendo tão devastador para o mundo inteiro, aí você consegue ter uma energia diferente para lidar com o trabalho. E outra coisa, quando você chega, que você conversa com o paciente daquele e que você vê a situação daquela pessoa, você para e se pergunta: meu Deus, a gente é feliz e não sabe. Então, eu me questionei muito. No início da pandemia, eu me questionei muito, porque eu ficava assim: meu Deus, eu tenho uma casa para ficar, eu tenho uma possibilidade de ter uma máscara, mas e quem está na rua? O que é que essas pessoas estão fazendo? E eu ficava me questionando o tempo inteiro em relação a isso. E eu busquei formas de poder ajudar de algum jeito. Então, o que eu pude fazer, até antes de começar a trabalhar no hospital, eu estava fazendo. Mas quando eu cheguei no hospital, para mim foi eu nem sei te explicar. Foi algo que me fez enxergar a vida completamente, de uma forma completamente diferente. Foi uma maneira que eu enxerguei de tipo assim, nossa, a gente espera tanto tempo para fazer algumas coisas e tem tantas pessoas que têm planos e que a vida é interrompida do nada. Então, o que é que eu posso fazer por essas pessoas? Porque foram muitas pessoas que morreram desde quando a pandemia começou até então. Então, quem está lá hoje já viu muita coisa aqui atrás. Entende? Então, quando você vê aquelas pessoas em desespero, eu, pelo menos, eu, Jaqueline, eu me sinto mais motivada para estar ali, para fazer meu trabalho. O retorno dos pacientes me motiva mais. É como se eu tivesse a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. E eu sempre falo isso. Essa é uma frase que eu repito várias vezes. Eu estou fazendo a coisa certa. Porque você fazer o bem para o outro, sei lá, é alimento para a alma. Perfeito. Gostei. O que você falou diz muito sobre a sua formação e também relembra bastante em mim o conteúdo do livro Em Busca de um Sentido, do terapeuta e ex-prisioneiro de um campo de concentração Viktor Frankl.
colocar um sentido em qualquer atitude. É um ensinamento até para mim, qualquer atitude diária ou um propósito que você tenha de vida. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, todos os seus colegas. Eu não vou me cansar de enaltecer os profissionais da saúde, falar desse projeto aqui, Setembro Transformador, lá no Hospital Espanhol. É bom a gente falar sobre o Setembro Amarelo, é bom a gente trazer esse assunto para mais pessoas, porque o suicídio é uma realidade. Depois a gente vai poder falar sobre suicídio entre adolescentes. Eu quero saber, até de uma maneira muito rápida, se você puder resumir, se esses casos de suicídio entre adolescentes podem também estar associados e podem ser aumentados com o uso de redes sociais. Você tem essa impressão, Jaqueline? Antes da gente passar para esse assunto, eu preciso sinalizar uma coisa, rapidinho. Esse setembro transformador, ele foi tão transformador para os pacientes quanto para os funcionários. Isso daí eu não posso esquecer de falar, porque o olhar, o cuidado que o Hospital Espanhol hoje tem com os profissionais tem sido muito como se fosse recarregando a bateria deles. Porque você está ali, como a gente estava falando antes, você está indo para lá para atender pessoas que estão infectadas, existe um peso muito grande nisso. Então, o Setembro Transformador teve a semana voltada para o paciente, e a semana que está em curso foi a semana onde, não, no caso, a semana passada, foi a semana onde a gente trabalhou os funcionários. Então, de trazer para os funcionários mais leveza para o trabalho, de trazer para os funcionários algo que fosse ajudar eles a recarregar a bateria para ficar firme ali com a gente na batalha. Então, a gente pôde ter a oportunidade de trabalhar também esses profissionais, de escutar um pouquinho eles, porque não é fácil estar ali, né? E aí, indo para a sua pergunta, que está voltada para adolescentes, infelizmente, entre crianças e adolescentes, o número de suicídios tem aumentado muito. Isso é muito preocupante, porque se o adulto tem dificuldade de trazer que está precisando de ajuda, imagine uma criança e um adolescente. Então, para quem trabalha com a área infanto-juvenil, que é uma área que eu trabalho e que eu posso falar com propriedade, de 10 pacientes que eu atendo até 16 anos, 9 existe a ideação suicida. Então, o número está gritante, isso está muito absurdo para mim. E eu tenho uma sensação de que, tipo assim, essas crianças e esses adolescentes, eles chegam ao consultório para um atendimento quando já estão mesmo no fim do poço. Sendo que, até ele chegar no fim do poço, teve todo um curso. E eu fico me perguntando, meu Deus, ninguém está enxergando essas crianças, ninguém está enxergando esses adolescentes para deixar chegar até esse ponto. Então, a automutilação tem sido muito frequente, a ideação suicida voltada para medicação tem sido muito frequente, e eu não sei como eles estão conseguindo essas medicações controladas com tanta facilidade. Porque se eu preciso de uma medicação controlada, eu tenho uma dificuldade para ter acesso a essa medicação. Eu preciso de uma receita e eu não consigo entender como. Nos últimos meses, eu recebi 3 adolescentes, entre adolescentes e crianças. Foi 5, 7 e 12 anos. E que já tinha tudo muito organizado, sendo que uma chegou até a mim pelo Instagram. Ela não me conhecia, não sabia de onde eu vinha, nem quem era, ela só gostou da minha página. E ali ela me mandou um direct. Será que você pode me ajudar? E eu disse assim, claro, como é que eu posso te ajudar? Ah, é porque eu não aguento mais essa vida, eu não sei mais o que fazer, só que tem uma pessoa que sempre me ajudou. E eu não tenho coragem de dizer para ela que eu desisti. Eu não aguento mais, eu só queria o favor que você contasse para essa pessoa que eu amo muito, que eu agradeço toda a ajuda que me deu, mas eu não aguento mais. E aí a pessoa aqui entra em desespero. Porque imagine, eu não conheço pelo direct do Instagram, eu comecei a conversar e puxar assunto, procurar saber quem era, de onde era, e por coincidência, eu sou de Candeias, essa adolescente também era de Candeias.
E aí, com poucas informações que ela me deu, eu comecei a buscar. Candeias é uma cidade pequena, eu conheço muita gente, então eu fui buscando, até que eu consegui descobrir onde a mãe trabalhava, consegui o contato da mãe, consegui avisar. E aí começamos todo um processo de ajudar essa adolescente, né? Mas eles já estão com tudo pronto. E o que mais me chamou a atenção é o perfil dela só seguia Instagrams que falavam como se suicidar, que falava de dor, que falava de depressão, que falava de automutilação. Era só isso. Isso me assustou muito, porque eu fiquei perguntando, meu Deus, cadê as pessoas para enxergar esses adolescentes? Porque imagine, um Instagram para falar só sobre isso. E vídeos de pessoas se mutilando, e eles contando como foi que idealizou, como foi que fez. E a questão da automutilação está ligada a eu estou com um sofrimento psíquico muito grande, então eu me corto, porque cortar vai diminuir a minha dor. Então, o corte é muito mais, na cabeça deles inicialmente, o corte, ele minimiza a dor que ele está sentindo. Então, o diálogo mental diminui. Então, mas só que chega um momento que o corte não dá mais conta. Quanto maior a dor, mais fundo vai ser esse corte. Vai chegar uma hora que não vai dar conta. Entende? Então, me preocupa muito. Mas tem sido muito frequente. É um assunto que a gente vai ter uma entrevista específica só para isso, só para tratar desses comportamentos dos adolescentes, porque com certeza eles estão precisando de ajuda, os pais estão precisando de ajuda, porque muitas vezes não sabem como reagir, podem estar vivendo na negação, sem querer observar, enxergar isso, que às vezes está tão explícito, tão evidente, e talvez a gente consiga aqui numa conversa ajudar tanto os adolescentes quanto os pais. Você já está convidada, a gente vai manter o contato, porque eu sei que você vai poder... Para mim vai ser um prazer. Ah, que ótimo, que ótimo. Para mim vai ser um prazer, porque eu percebo que não tem muitos meios de você ajudar essas crianças, porque é um tabu, e a gente precisa quebrar esse tabu. Os pais também precisam entender que eles precisam olhar, as crianças e os adolescentes são espelhos dos pais. Então, se isso está acontecendo, eles precisam parar e entender. Às vezes é o olhar, é um abraço, é o carinho, vem a questão do ter novamente, se preocupa em dar o que não teve de forma material e acaba esquecendo que o que eles precisam não custa nada, que é amor, carinho, cuidado, respeito. Respeito acima de tudo, né? Jaqueline Amorim, conversei com ela está aqui a página dela, inclusive ajudando diretamente pessoas, salvando vidas, isso é muito nobre da sua parte. Peace Jack Amorim. Eu gosto de dizer aqui, eu não sou especialista no tema, eu sou apenas um curioso, sou jornalista. Eu quero dizer agora diretamente para você que está me assistindo, você está com algum pensamento, você está com alguma dor, ou você procura uma pessoa que você confia, ou às vezes você já esgotou as possibilidades de diálogo, ou você acha que não tem ninguém em quem possa confiar. Deixa eu dizer aqui a você uma coisa, antes de cometer, antes de agir, de fazer qualquer coisa que vá te tirar sua integridade física, converse com alguém, pode ser com a doutora Jaqueline, pode mandar a mensagem aí, que eu tenho certeza que no momento que ela observar a mensagem, ela vai querer um diálogo com você. Pode ser comigo, você pode ligar para o Zap, pode mandar mensagem aí para o Zap, vem aqui na Aratu, eu converso com você, a gente vai conversar. A gente vai conversar. E não tenho dúvida, o problema que você está vivendo, isso eu não tenho dúvida, a doutora Jaqueline reforçou isso algumas vezes. O problema que você está vivendo pode ser enorme, mas juntos a gente vai pegar esse problema enorme, esse castelo gigante que está te oprimindo aí, a gente vai tirando tijolo por tijolo, ele vai diminuindo, ele vai chegar num ponto que no mínimo ele vai ser suportável. Correto, doutora Jaqueline? Com certeza, Pablo, você foi corretíssimo. Na verdade, eu costumo dar um exemplo mais visual para as pessoas entenderem. Se a gente está carregando uma garrafa de gás, o peso é enorme. Mas se eu chamo uma pessoa para carregar essa garrafa de gás comigo, o peso diminui.
não é isso? Então, com os problemas da gente é exatamente dessa forma. Se a gente carrega tudo sozinho, o peso é muito maior. Se a gente divide com o outro, talvez o outro possa nos dar uma forma de enxergar diferente. Então, eu sempre me coloco à disposição. Meu Instagram está aí. Meu direct está aí também aberto para qualquer pessoa que chegue, que me pergunte, e eu faço o possível para ajudar, para conversar, para dar uma dica. Se eu demorar de responder, não se preocupe, eu vou responder a qualquer momento. Eu vou responder de qualquer jeito. Mas às vezes eu estou trabalhando, eu não consigo responder de imediato, mas eu sempre vou responder. Eu não durmo antes de pegar e responder todas as pessoas que chegaram no meu direct e falaram comigo. Então eu tento ajudar da melhor forma possível. E eu quero te parabenizar por esse espaço, né, que você abre, que você acaba multiplicando, né, informações, permitindo que as pessoas saibam um pouco mais como lidar com as suas vidas. E eu acredito que se a gente pegar a campanha do Setembro Transformador e levar para todo ano, vai ser muito melhor. Muito, 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 muito melhor mesmo. Concordo. Conte com a gente aqui no Grupo Aratu. É muito nobre a atividade de vocês e, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente multiplicar, a gente vai ter uma outra guerra aí, com certeza a gente vai ter uma guerra dos traumas da pandemia, mas vamos vencer. Com certeza, não tenho dúvida que a gente vai vencer. Com certeza. Um abraço. Eu estava falando sobre uma coisa que eu já consigo enxergar um pouco mais na frente. A guerra econômica que isso vai causar depois dessa pandemia. Porque nem sei para onde, que lado vai. As pessoas estão se pegando em muitas coisas, estão se pegando em um auxílio que ele vai terminar e isso vai causar um transtorno mental para as pessoas muito grande. Entende? Então, tipo, é muita coisa que está envolvida nessa pandemia e que a gente vai ter que lidar um pouco mais na frente, né? Obrigada, Pablo, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria agradecer também, né, ao hospital por me permitir ter esse espaço. Sem dúvida. Intermediado por Dona Marília, assessora de comunicação do Hospital Espanhol. Um abraço para você e para todos os seus colegas. Um bom trabalho. Continuem salvando vidas. Até a próxima. Tá aí. Jaqueline Amorim. Miss Jack Amorim no Instagram. Você pode conversar com ela para poder diminuir o peso, para poder compartilhar com alguém e chegar numa solução.